Seja muito bem-vindas ao Circuito Municipal de Cultura. O Circuito é um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a CIRC. Estamos abrindo hoje a programação da Semana de Artes Visuais do Circuito Municipal de Cultura, uma programação diversa, gratuita e online, como deve ser em tempos de pandemia, disponível para todos nós. Fiquem ligados nas datas pelo site e redes sociais do circuito. Eu sou o Mamute, artista e pesquisador aqui da cidade de Belo Horizonte. Tenho o prazer de conversar com Rafael Biquia. Ele nasceu em Belém do Pará, vive e trabalha entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. É graduado em artes visuais pela Universidade Federal do Pará. É drag queen e ativista LGBTQI+. O Rafael Biquia tem um trabalho que dialoga também com vídeo e fotografia, utilizando de sátiras do universo pop para construir críticas atentas às questões da contemporaneidade. Sua prática performática parte de investigações sobre arte política, sexualidade, afrofuturismo e decolonialidade. Ele já participou de diversas exposições nacionais e internacionais, residências artísticas, e suas obras hoje fazem parte dos acervos do MAR, Museu de Arte do Rio, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do Museu do Estado do Pará, o MEP. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, bom dia, como vocês estão? Agradeço imensamente o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Grande prazer em ter essa oportunidade de trocar essa ideia, mesmo à distância, aqui na Semana de Artes Visuais. A gente receberia hoje o Isael Machacali para conversar junto com o Rafael Biquia, né? O Isael Machacali é cineasta, professor e artista visual, é diretor de vários filmes produzidos desde 2007 e da obra exibida aqui na Semana de Artes Visuais do Circuito Municipal de Cultura, que é o IAME, de 2011. O Isael foi 2 vezes professor do programa de formação transversal em saberes tradicionais da UFMG, é liderança Tikmaan, né, o povo que é mais conhecido como Machacali, que é formado por cerca de 80 pessoas ali, divididas em 4 áreas descontínuas, cortadas por fazendas de gado na região nordeste do estado, né, localizado entre o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, né? E em 2020, o Isael venceu o Prêmio PIPA Online, uma das principais premiações da arte contemporânea do Brasil, e ele está lá na Aldeia Verde, né, onde ele e a Sueli Machacali, que é diretora de fotografia do trabalho exibido, né, iam participar aqui conosco, e devido à chuva, à precariedade da conexão, né, que as populações em geral das áreas rurais sofrem, eles não conseguiram. Tentamos aqui por mais de 3 vezes esse encontro e, infelizmente, não foi possível recebê-lo aqui ao vivo, né? Vamos torcer para que esse diálogo role, mesmo à distância e num tempo assíncrono. Então, esses artistas, né, tanto o Rafael, que está aqui conosco, como o Isael, que a gente vai ver um trechinho do trabalho dele também, né, apresentam aí provocações, né, sínteses disjuntivas entre a chamada arte popular e a arte contemporânea, né, provocam tensões estéticas, simbólicas, sonoras e corporais que são enunciadas desde esses trabalhos, né? E que a gente tem a oportunidade aqui de trocar uma ideia com o Rafael, mas fica também a provocação para a gente pensar o que é as transformações em mundos da artes e em sociedades diversas, né? No filme do Isael, a gente vê ali uma diversidade de corpos, né, de seres, cachorros vinagres, tatu, urubus, gaviões, antas, cutias, viados e viadinhos, onças, iamins, papagaio, coatis, javalis, porcos, peixes, corujas, caburés, né? O que essa diversidade de naturezas que compõem a cosmologia e a vida do povo Tikmaan querem dizer, né? Naquele mundo da arte, no mundo da arte daqui, do circuito comercial, dos não indígenas, né? A gente poderia
traduzir ocidentalmente a mim como seres espíritos, né? Essa tradução ocidental dessas gentes da floresta procedem, né? São um multiverso de questões que a gente pode pensar desde a perspectiva ameríndia, né? Inclusive da nomeação né, do Israel Machacali, que é do povo Tikman. Por que essas incongruências de nomeações acontecem, né, nas sociedades? Fica aí o desejo de conversar e vamos ver um pouco, né, disso aqui que a gente acabou de pensar um pouquinho, e do trabalho do Rafael também, o Alice e o Chá através do espelho. Nè cho rồi cô chưa gặp to tới nạ mong này này bơi tay bỏ này nó tê chuyện này mong không ha bỏ tao quẹo ơi vừa anh đây na chụp tao mà tay ngã chỉ đi chơi na chụp Aí vimos aí um trecho do trabalho do Israel Machacali e a mim, e do Rafael Biquier, Alice e o Chá através do espelho, que estão disponíveis no YouTube do Circuito na íntegra durante os próximos 30 dias, a contar de hoje, dia 24 de fevereiro de 2021. E aí, Rafael, como é que esse trânsito aí de paisagens e de territórios, né, que se fazem no seu trabalho? O que veio antes e o que veio depois? Seu movimento de migração e aí sim a feitura, o processo criativo dos trabalhos, ou ao contrário, né, foi o desejo do trabalho que te moveu para esse outro território? É uma coisa que eu acho importante sempre ressaltar, que eu acho que a minha geração é uma geração que cresceu assistindo muita televisão, né? Geração dos anos 90. E junto com a televisão, videoclipes, né? Todos esses antecedentes do YouTube, de uma certa maneira, a televisão já anunciava bastante coisa. Então, essa imagem que meu trabalho tem muito voltada para o audiovisual, de uma certa maneira, eu acredito que tem essa relação com os programas de videoclipe dos anos 90 e que se intensificou com a internet, né? E antes da graduação, eu já tinha um trabalho bastante diverso que se relacionava com escolas de samba em Belém do Pará. E esse é um trabalho que eu gosto muito porque isso me leva para a graduação, para o curso de artes visuais da UFPA. Então, acho que a vivência com a cultura popular, com as periferias de Belém, mais as possibilidades de experimentações com fotografia, com vídeo, me fazem pensar essa relação do corpo e da imagem, da performance. Cabe dizer também que Belém é uma cidade que tem poucas instituições, poucos editais de artes para jovens artistas, então a relação que o corpo tem com a cidade, com a paisagem urbana, é muito grande. Então eu acho que esses componentes eles se somam de uma certa maneira
para aos poucos ir se formando o que eu considero o meu trabalho. E como é que isso se dá na sua região, né? Em Belém do Pará? Como que você inicia essa sua trajetória ali? Você vê, a gente está falando de uma cidade na região amazônica, que tem todo um ideário construído, que eu acho que é diferente, né? O que o Sudeste pensa de lá. O que que você encontra, né, nessas perspectivas, mas também o que você encontra como um corpo racializado, homossexual? Aí eu te faço uma pergunta aqui, utilizando da poética do Oswald de Andrade: queer or not queer? That's the Sim. question. Eu acho esse questionamento importante, porque eu acho que vem muito sobre uma política de pensar quais são os corpos que pensam um debate sobre gênero e sexualidade na universidade. E não só dentro do campo teórico sobre questões LGBTQIA+, mas dentro mesmo da história da arte. Eu acho que desde quando eu entrei na graduação, eu venho tentando lidar com essas ausências no campo institucional. A ausência de teóricos negros, a ausência de teóricas travestis, trans, negras, a importância da gente, de uma certa maneira, se infiltrar, né? Capturar esses discursos hegemônicos que estão sempre no mecanismo de afirmar uma existência de diversidade, excluindo a presença de corpas pretas. Então, de uma certa maneira, de quando eu entrei na graduação, existe o mecanismo de se infiltrar nessas teorias acadêmicas brancas, que têm uma relação de embranquecimento e de afirmar a presença de corpas pretas, né? De corpas pretas brasileiras, no meu caso, que sou da Amazônia, e pensar realmente um confronto dos imaginários. Se a história da arte oficial vem há muito tempo apagando um ideal de um imaginário preto, indígena, né, com um protagonismo muito forte da região sudeste, como seria a gente trabalhando com essas nomenclaturas e com esse outro imaginário, né? Esse imaginário de uma Amazônia que não é apenas a floresta ou a natureza, né? Mas uma Amazônia que tem muitas subjetividades também e que também é globalizada, que também está cheia de informações do mundo, não? Está em interação a todo momento com a internet. Então, eu vivo nesse tensionamento de imaginários, da gente pensar a Amazônia que foi construída até aqui, não só pelo imaginário popular, mas muito também pelo imaginário institucional, acadêmico branco. A Amazônia também passa por todos esses processos, né, dentro das academias. Então, é uma preocupação minha pensar realmente o que é a identidade brasileira, o que nos forma dentro desses cruzamentos que nos atravessam quanto corpos racializados e também com uma academia que ainda precisa de um processo grande de empretecimento, né? De empretecer seus saberes, de se contaminar também dos saberes populares indígenas e, sobretudo, LGBTQIA+. E falando sobre essa questão da racialização do corpo, né? Pensar o trabalho de uma bicha preta, né, na cena contemporânea, atual, você vê algum indício de que exista uma outra separação ainda nesses espectros, como uma arte gay, uma arte bicha? Isso já foi suscitado, problematizado, levantado alguma vez aí nas exibições dos seus trabalhos, na sua circulação? Eu acredito que as regiões do Brasil elas têm muitas variantes, né, nos debates sobre gênero e sexualidade. Por exemplo, acho que no estado do Pará, a vivência dentro do Pará, eu acredito que tem uma relação afro-indígena muito própria, muito próxima, de uma forma diferente do que é no Sudeste, por exemplo. Eu vejo de diversas maneiras o movimento negro ainda um pouco descolado da questão indígena aqui no Sudeste. Enquanto no Pará, na Amazônia, a gente vê uma relação de proximidade
e de ancestralidade muito mais próxima. E eu acredito que dentro até mesmo do campo da arte, nas pesquisas sobre negritude e arte afro-brasileira, leva-se muito pouco em consideração a interseccionalidade, né? De maneira que eu acho que as exposições que pautam questões sobre corpos negros ainda são sobre corpos cisgêneros, normativos. A gente não vê corpas, bichas, travestis, pretas, e muitas exposições que estão pautando a questão racial no Brasil. Sempre uma leitura de um corpo que, ao meu ver, é muito normativo, muito cisgênero, né? E eu, como uma pessoa que trabalha com questões raciais, nessa complexidade de quem vem da Amazônia, da questão afro-indígena, urbana, né? Que isso é importante. Não sou uma pessoa aldeada nem do interior do Pará. Sou uma corpa que vem da capital dessa Amazônia e, ao mesmo tempo, uma corpa que é bicha, LGBT. Então, acho que fundir essas vivências no meu corpo não se divide, mas parece que no campo institucional as temáticas sempre se categorizam de uma forma que, ao meu ver, acabam anulando a subjetividade dessas corpas LGBTs pretas, bichas, travestis, trans, e que eu acho que elas precisam vir de forma afirmativa, né? Porque não só de corpos héteros negros vive a história da arte afro-brasileira. E isso é muito comum, né, da nossa perspectiva ocidental aqui, de separar as coisas, né? Na própria arte se separa os gêneros artísticos, né? Lidar com artistas que borram as fronteiras, que utilizam de intermedialidade, que cruzam as mídias, né? Ainda é muito complicado, é muito complexo, né? E a gente está falando de um pensamento complexo quando a gente quer hibridizar as coisas na potência do sentido delas, né? E aí eu fico pensando aqui que um dispositivo de compartimento, de compartimentação disso também é a exposição de arte negra, né? O que você pensa dessa separação? Você vê esse tipo de atitude? Vamos fazer um livro só de artista negro. Você vê isso de forma potente? Você problematiza por quê? Como que você pensa que essa presença deve se dar, né, a partir de agora que a gente já está com o pensamento um pouquinho mais avançado nessa questão étnico-racial das relações? Olha, eu acredito que as coisas ainda estão em andamento, a gente ainda está caminhando, acho que as coisas ainda não estão resolvidas dentro desse debate racial. Acho que a vivência acadêmica, ela parte de um lugar que, infelizmente, não é a realidade do nosso país ainda, né? A gente não pode dizer que todas as pessoas negras, racializadas, da periferia, que estão fora do universo acadêmico, debatem sobre questões raciais, né? Inclusive, essa é uma realidade recente na vida de muitas pessoas negras. A vivência do embranquecimento e desse discurso do mito das três raças, né? O brasileiro escuta ouvindo que somos uma mistura, né? De branco, negro e índio. Só que nessa mistura de branco, negro e índio, pensar a questão do negro e de forma afirmativa, teoricamente, artisticamente, é algo fundamental para que a gente não esvazie os significados do que é ser negro no Brasil, na América Latina, e também para que a gente encare de frente o racismo, né? O racismo que é institucional também, o racismo que segregou e ainda segrega corpos negros do meio acadêmico, dos principais espaços de inclusão social, de inclusão de conhecimento, e isso também no mundo da arte. Eu acredito que essas nomenclaturas e essa organização de exposições com temáticas pretas é importante para a gente continuar se articulando teoricamente e também de forma coletiva. Mas nós também precisamos atentar para a multiplicidade, a diversidade do que é ser negro no Brasil. Seja a diversidade das regiões,
a relação do que é ser negro na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste. Existem muitas divisões e muitas subjetividades dentro disso. A questão de ser negro e LGBTQIA+, a questão de ser negro e querer trabalhar com questões mais tradicionais, com questões religiosas, com multimídia. Eu acho que o importante é a gente sempre abrir as janelas do conhecimento, nunca aprisionar uma visão. Ah, isso aqui é arte preta, isso aqui é arte afro-brasileira. Não, a arte afro-brasileira ela é gigante e diversa. Isso é o que eu acho que a gente nunca pode tirar da cabeça. Porque senão as estereotipias também, né, endereçadas a esses corpos, começam a aparecer e a permanecer, né? E essa diversidade é muito interessante para a gente pensar epistemologias que pisem na branquitude, né? Com certeza. E aí, é muito interessante a gente iniciar essa conversa, porque isso está implícito na obra em questão aqui, né, que está disponível no circuito para ser apreciada na íntegra, o Alice e o Chá através do espelho, né? Porque a gente está falando ali, está vendo, inclusive, no chá olímpico, né? É muito importante a paisagem sonora, né, que acontece naquele vídeo, né? Você pode nos contar como é que foi a ideia desse trabalho, como é que ele se configura, porque ela é uma turnê performática, né? A gente está acostumado a ver turnê nas artes da cena, na música, mas na performance, que você que é das artes visuais, né? Mas que em trânsito, enfim, fazer uma turnê, né? Um trabalho que é uma turnê é um pensamento muito interessante, né? De processo criativo. Você pode nos contar um pouco assim como é que se deu e como é que foi o processo nesse sentido de lidar com a urbs, né? De escutar, né? E experimentar aí afetos, né? Que aconteceram ali, que a gente pode Sim. ver um pouquinho. E esse trabalho ele tem uma relação muito forte, ao meu ver, do meu encontro com a região Sudeste. Acho que quando em 2013, eu vou estudar no Rio de Janeiro, eu ganhei uma bolsa para estudar na Escola de Belas Artes da UFRJ. Aquilo ali me coloca uma série de desafios de pensar meu corpo em trânsito no mundo, né? E, ao mesmo tempo, um período entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas, um momento de muita transformação política do Brasil e de muita reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, essa reurbanização sempre trazendo um olhar muito bruto, muito brutal para as famílias mais pobres, para as periferias. Então, a questão social do Brasil nesse período, ao meu ver, esteve num ápice de entender as violências do contemporâneo e também históricas, né? Porque são sempre os mesmos grupos pretos, indígenas, favelados, que passam pelo processo de violência estatal. Então, não à toa é o período que eu também estou trabalhando com escolas de samba na cidade, conhecendo muitas comunidades, a realidade de uma violência do Rio que é muito diferente do que a mídia promove, né? De uma visão global, de uma visão comercial do Brasil. Então, eu pensei nesse trabalho que criasse um jogo de ironias de imagens. Uma ironia entre a questão com o meu próprio corpo, né, de um corpo que atravessa a cidade, como um corpo LGBT, como um corpo negro, mas ao mesmo tempo um corpo que é um corpo carnavalesco e que se envolve com a escola de samba. E aí eu resgato uma imagem que é global, que é a imagem da Alice, mas que também atravessa diretamente um carnaval do Joãozinho 30, que ele fez em 91 na Beija-Flor. Ele convidou Jorge Lafon para performar vestido de Alice. Aí, no Carnaval do João, em 91, é o período Collor, é um período também de desafios políticos para o Brasil, e o João está tecendo críticas políticas sociais a esse Brasil que está atravessando também esse processo de globalização. E tudo isso, ao meu ver, coube trazer em 2013 nessa vivência com o Rio de Janeiro e também nesse desejo ancestral de trazer Jorge Lafon, de trazer a imagem desse ator que fazia Vera Verão e entrecruzar, né,
esses universos, cruzando o carnaval, cruzando o contexto sociopolítico do Brasil de 2013 e, ao mesmo tempo, a performance como atuação, meu corpo que atravessa a cidade e buscando esses registros de fotografia e vídeo que apontam para as contradições sociopolíticas do Brasil. No vídeo do Alício Chá Olímpico, eu fui convidada por um diretor de um museu que ele estava dirigindo, coordenando um museu do imaginário da Vila Autódromo. Essa vila ali que estava sendo reconstruída depois de meses de lutas de famílias para não serem retiradas daquela localidade onde estava se expandindo a Vila Olímpica. Então, é pensar realmente questões do território da cidade e um corpo como o meu, no espaço urbano, que sempre é o alvo de piadas, as piadinhas, sejam piadas com questões LGBTs, LGBTfóbicas, sejam piadas de cunho racial. O trabalho, ele traz, ele inflama essa visão do que é o nosso dia a dia, do que é a vivência do dia a dia de uma corpo LGBT no Brasil, né? Então, O que você percebe, Rafa, que tem a ver, por exemplo, com o que ultrapassa a LGBTfobia, assim, que vai da cor da pele, assim, o que você pode sim, compartilhar? eu acho que as questões que o trabalho levanta são muito diretas, né? Tem pessoas que brincam muito com essa questão de ter uma pessoa usando vestido, aí alguém brinca, né? Ah, devolve o vestido do fulano de tal. Ah, o fulano tá pedindo o vestido dele de volta. É sempre nesse caráter ironizando a masculinidade de alguém, né? Porque acho que a sociedade tem uma construção de que o masculino ele é uma caixa fechada, né? O masculino ele não transita entre cores, entre corpos, entre roupas, vestidos. Então, tudo que transborda uma leitura de masculino é automaticamente visto como algo pejorativo, o feminino é algo que a sociedade tem um certo medo, né? Então, os homens que também são afeminados demais, muitos passam por vários questionamentos, porque o patriarcado exige, né, um comportamento que seja masculino, né? E um masculino estereotipado, na verdade, um masculino que não existe, é uma criação. Por isso que eu gosto da perspectiva de que gênero é uma questão performativa, né? As pessoas performam uma visão de masculino ou uma visão de feminino. Isso tudo são construções sociais, sociológicas. E você percebe que o feminino negro incomoda mais do que o feminino, né, no corpo de um homossexual, enfim, um LGBTQI+, branco ou né, de tonalidade clara? Como que você percebe isso na performance? Você nos relata aqui que você, além da LGBTfobia, você escuta piadas racistas, né? Aonde que isso pega ali? Eu acredito que a gente pode falar bastante do racismo estrutural. Se você parar para pensar que aquele vestido do universo da Alice, que é um vestido azul com um avental branco, claro que também não tem uma peruca, a cabeça é raspada, porque é uma referência ao ator Jorge Lafon, a Vera Verão, mas tem momentos que algumas pessoas relacionam aquela imagem do meu corpo negro careca com aquela roupa como se fosse uma empregada doméstica, como imagem. Não tem nada performaticamente que aponte para isso. Então, a gente vê que o corpo negro no Brasil ele tem um imaginário de trabalho, ele tem um imaginário de exploração de mão de obra barata. E, e aí a gente para pensar como que as cores elas vão trazer referências e cada corpo, cada cor, cada indumentária em um corpo racialmente diferente, ele vai ter um tipo de leitura. Se um corpo é de uma pessoa branca, usando aquele vestido com uma manga bufante de princesa, ele tem uma determinada leitura social. O corpo negro trajando a mesma roupa,
Só que aquelas cores ali no corpo negro vão trazer um lugar do trabalho, da exploração da mão de obra, do serviço. Então, isso é também uma perspectiva de leitura do racismo estrutural, de quais são os lugares onde eu prevejo a pessoa preta, a negritude, seja de forma preconcebida, né? A gente está falando de uma roupa e de uma cor, e ali eu já preconcebo uma visão de inferiorização desse corpo. Então, eu acho que o trabalho ele traz a questão racial nesse sentido, quando esses imaginários do universo global não são tão globais assim. Eles são globais brancos. E aí a gente pode analisar e apontar para diversas ausências de representatividade que o corpo negro tem em todas as plataformas de música, teatro, moda, televisão, e faltam imagens do corpo negro liberto dessas leituras que inferiorizam o corpo negro. Então, nós, como artistas, como pessoas que criamos e lidamos com imagem, precisamos construir outros tipos de representação para o corpo negro na história da arte e para o mundo também. Esse lugar que você destrona a Alice Walt Disney, né? E traz ela aqui para essa estética da recepção do senhorio, que a percebe como uma empregada doméstica, né? De classe média, né? E como é que foi isso? Isso foi de Jacinthe? Foi uma percepção que veio com o processo de feitura? Ou isso faz parte de uma construção de personagem? Isso é uma outra questão, né, que a gente vem aqui para discutir um pouco mais do gênero da performance na atualidade, né? Você faz uma referência ao Jorge Lafon, que já era um ator que, né, representa a Vera Verão para a nossa geração, né? O que era Vera Verão na década de 90, né? E também do imaginário do transformismo, que atualmente vem sendo chamado de drag queen, né? Como é que foi isso? Você descobriu isso no processo ou isso já veio como uma carga assim proposital para o trabalho? Você sabe que eu sempre tive paixão por esse universo da arte drag, da arte transformista, a própria paixão pela Vera Verão como uma drag performática da televisão e tudo. Mas eu acredito que nos últimos 10 anos os debates sobre gênero e sexualidade cresceram muito, né? Não à toa hoje a gente tem nas mídias uma Pablo Vittar, que é uma drag brasileira que ganhou o mercado internacional. A gente está um pouco atravessando esse cabo de guerra, como eu costumo dizer, né? Ao mesmo tempo que nós estamos atravessando políticas por direitos para a comunidade LGBTQIA+, e para a comunidade negra, a gente também está passando por todo um retrocesso sociopolítico. Então, eu acho que a gente tem que ter uma postura afirmativa, de afirmar a importância dessas referências que foram excluídas dos espaços de construção de conhecimento. Cabe a gente dizer também que a personagem Vera Verão, ela era uma personagem também controversa, porque também tinham piadas de cunho racista no quadro da Praça é Nossa, tinham piadas de cunho homofóbicos, né, machistas. Então, de uma certa maneira, muitas personas e personalidades negras tiveram que negociar com o racismo, tiveram que negociar com essa branquitude para poder existir nesses espaços de comunicação. E sempre negociando com esses estereótipos. Então, eu acredito que o desejo de transformar esses estereótipos e também o desejo de pensar a performatividade de gênero de forma fluida, né? Que o masculino ele atravessa o feminino e vice-versa, me faz pensar esses trabalhos que eu venho construindo. E a arte drag está junto disso tudo também. A arte drag também mudou muito, se transformou muito, né?
É uma arte que tem uma origem, talvez, ali, de uma influência muito grande dos Estados Unidos, mas ser drag no Brasil é completamente diferente do que é uma drag dos Estados Unidos. Ser drag na Amazônia, se montando usando elementos da natureza, usando folhas, sementes, você está automaticamente traduzindo uma arte que ela pertence a essa região. Ser drag na Amazônia é diferente de ser drag no Nordeste, do que ser drag no Sudeste. Cada região vai ter uma forma diferente de lidar com essa informação que a gente recebe do mundo a toda hora. Então, eu acredito que a própria arte transformista também, ela também tem os seus códigos muito específicos de um período diferente desse que a gente faz hoje em dia. Hoje em dia a gente tem pessoas trans que fazem drag, nós temos mulheres cis que fazem drag. Drag pode ser muita coisa, drag não é mais sobre se montar para parecer uma mulher. Você pode se montar para parecer um monstro, para parecer uma figura que não tem gênero, que não é nem masculina nem feminina. E aí entram várias possibilidades de você renascer. Eu acho que o drag é o renascimento da nossa identidade. E interessante ver também esse caminho, né, em que a arte drag sai ali da noite, né, dos palcos das boates e vem entrando para o mundo da arte contemporânea, né, do circuito comercial, assim. Você é um dos artistas que fazem isso atualmente e traz essa poética do vestir, né, mas também tensões no gênero de arte da performance, a partir do momento que a gente se encontra com alguns dispositivos ou máquinas performativas ali que estão em fronteira com a teatralidade, né? Como que isso se dá no seu processo criativo, Rafael? Sempre de uma forma muito híbrida. E eu acho que a arte da performance, de maneira geral, ela é essa arte do encontro, né? Das artes plásticas com a música, com as artes cênicas. Então, como eu tenho uma origem de vivência muito voltada justamente para a moda, para o carnaval, para a criação de figurino, a indumentária ela é um dos processos de dispositivos que o meu trabalho está pensando junto, né? E aí eu gosto bastante de tensionar esses lugares do que a gente espera da performance, né? A palavra performance ela é uma caixinha de surpresas, mas ao mesmo tempo ela é um encontro das linguagens, né? Então, gosto muito da teatralização, do elemento das artes cênicas, né? Da indumentária e como tudo tem significado. Tudo tem um significado e tudo é um vetor potente da gente estar questionando, da gente levantar questionamentos para a sociedade. O que eu mais gosto de arte contemporânea e de performance é isso, poder levantar questionamentos com coisas que são do cotidiano também. Isso para mim é bem importante. E como que o circuito das artes visuais recebe o seu trabalho? Como é que se dá a sua circulação das suas obras? Já teve estranhamento? Já teve algo nesse sentido, assim? Eu acho que o circuito de arte, ele tem muitas variações. Assim como eu acho que o circuito de arte, ele também é bastante tradicional. Eu acho que tem ainda uma recepção pelas artes das técnicas, né? A pintura, o desenho, a escultura. Eu acho que esse imaginário de belas artes ainda habita a cabeça do senso comum e também bastante dos espaços institucionais. Se a gente pensar que muitas das vezes a criança, quando começa a demonstrar algum interesse por arte, geralmente as pessoas atribuem o desejo pela arte ao desenho, à pintura, às linguagens que são de criatividade ligadas à técnica. E eu trago um pouco desse questionamento na performance, até porque a linguagem da performance que eu trabalho, por ser muito híbrida, por explorar a fotografia, por explorar o vídeo, por explorar o figurino, ela existe também uma visão tradicional do que é performance art, né?
está muito ligada àquela performance dos Estados Unidos, principalmente, né? Daquela arte da repetição, a Marina Abramovic, entre outras artistas, Yoko Ono. Tem as artistas que já são consideradas tradicionais da história da performance, que é a prima mais jovem das artes visuais, né? A performance e a arte como linguagem, ela é muito jovem, então por isso que o público mesmo dos museus, dos espaços institucionais, às vezes tem um incômodo, né, com a performance como algo que não responde de cara o que o público quer saber. Ao contrário, a performance está muito mais perguntando do que respondendo, né, o desejo do público. E tudo isso eu acho fantástico, porque realmente eu não estou aqui para responder e para fazer algo que seja agradável, digamos assim, para as pessoas que estão pensando arte, conceituando arte, né? Eu quero mesmo que as pessoas elas estejam trabalhando com essa escala de valores que ainda existem nos espaços institucionais. Por que que a arte carnavalesca, a arte produzida por corpas negras indígenas periféricas não são consideradas arte contemporânea? Por que que a arte contemporânea tem que passar por um crivo de leitura de arte europeia, de arte eurocêntrica, enquanto ainda no Brasil o que se produz de arte contemporânea preta na periferia não é considerada para o mundo acadêmico? Então a gente ainda precisa desconstruir esses pensamentos de que a melhor ou a maior arte é a que passa por um estudo do que é produzido pela Europa. Negativo, a gente precisa rever o que a África está produzindo hoje, ver o que é arte contemporânea africana, arte contemporânea indígena, arte contemporânea na Amazônia, por exemplo, porque também não existe arte contemporânea só no Sudeste. A Amazônia está produzindo muita arte contemporânea neste momento, mas não, ainda temos um ranço de uma leitura colonialista, onde coloca o colonizador como o que constrói o principal conhecimento. E não existe isso, precisamos pensar de forma horizontal o conhecimento, a cultura e a imagem. Quando a gente fala tanto, né, de que é isso, existem ainda preconceitos dentro do sistema de arte porque a imagem é um poder que ainda vem sendo impondo a partir de uma perspectiva branca. Total. Mas, de qualquer maneira, a produção em performance, né, e no caso aqui dos trabalhos que a gente está vendo de vídeo performance, de foto performance, exigem uma técnica, exigem o despendimento de uma produção para a realização desses trabalhos, né? Como é que isso se dá no seu processo, Rafael? E qual que é também o compartilhamento que você faz para quem está começando a trabalhar com performance, ou que queira dividir com os seus contemporâneos, né, que trabalham com a arte da performance já no circuito profissional? O que você nos diz assim sobre a técnica da performance? Eu acho que a performance, ela é o que eu acho mais prazeroso nela é justamente a experimentação. Eu acho que, diferentemente da dança, que muitas das vezes, dependendo do ritmo, exige um trabalho de coreografia, né? Uma coisa mais rígida, ou até mesmo o corpo do ator, né? Que precisa exercer algum papel dentro de alguma dramaturgia. A performance, ela está sempre pensando em como quebrar a rigidez do corpo, a exigência, a rigidez do corpo social. Então, para mim, a performance, ela surge no lugar onde eu vou buscar a minha identidade. Eu vou experimentar figurinos, coisas onde eu vou entender quem eu sou como bicha preta, como pessoa que tem internet, que lida com uma literatura de arte política. Então, eu acredito que a performance é essa arte da reconstrução, do reprocessar. Reprocessar é uma boa palavra para mim. Tudo que a gente acha que está pronto, como postura, corpo, isso tudo a gente pode reprocessar dentro da arte da performance, mudando as coisas de lugar. Eu acho que a arte, de forma geral, é sobre mudar o lugar das coisas e descobrir novas coisas, né?
Isso eu acho que é o mais rico dentro da arte, é o que nos faz fazer arte, pensar arte, porque tem muita coisa que está estabelecida no mundo que é chata e que não nos incluem e que estão sempre reforçando as hegemonias. Então, para nós que queremos pensar um mundo com mais diversidade, com mais linguagens diferenciadas, a arte é esse universo pronto para a gente experimentar. E eu acho que para quem pensa em começar por meio da performance, eu acredito que seja fazer e experimentar coisas diversas. Se fotografar, fotografar o outro, pensar como é que o outro caminha, como que o outro caminha diferente de mim. O exercício do olhar, ao meu ver, é fundamental para a gente pensar o que constrói o mundo e o que nos constrói quanto indivíduos. E pensar esses exercícios performáticos com registros de foto, de vídeo, e você vai entendendo o que você pode acrescentar numa paisagem que vai fazer dessa paisagem um lugar diferente para a sua cidade, um lugar diferente para a sua família, um lugar diferente para você. De repente, um lugar que te faz mal, você vai tomar uma atitude performática que vai fazer aquele lugar ser seu também. Então, para mim, corpo, performance e cidade está muito sobre se apropriar dos espaços, inclusive daqueles que nos excluem. Então, dentro dessa possibilidade de análise, a gente pode fazer exercícios performáticos infinitos, né? E acho que isso é importante, porque a gente está sempre pensando, né? Está sempre exercitando a performatividade na cabeça. Nós precisamos colocar na rua, né? Vamos botar na rua, no mundo, vamos botar no mundo o nosso desejo performático, que aí a gente começa a transformar o nosso olhar e o olhar das pessoas que estão ao nosso redor sendo impactadas com a nossa presença. Muito interessante, de encontro aí com suas escritas performativas, né? E esses trânsitos e diálogos com o carnaval, com a poética das roupas, do universo drag queen. É muito interessante para a gente pensar também essa jovem senhora, né? Enquanto gênero autônomo da arte, que é a performance, e os procedimentos de feitura, de tensão, e também de entrada no mercado, né, Rafael? Porque senão a gente também cai num campo assim de banalizar a performance. Você percebe isso? Assim, o artista da performance tem uma banalização com esse gênero, como se fosse qualquer coisa, como se não, né, houvesse uma multiverso de questões técnicas, inclusive de apresentação do seu trabalho, né? Porque uma coisa é a experiência, o processo criativo, como que o trabalho surge, outra coisa é como que ele vai para a galeria, né? Como que você vende isso? Tem uma técnica para isso também, para a circulação, para os editais. Você transita entre editais, por exemplo, das artes da cena e das artes visuais? Como é que se dá isso? Interessante, porque eu geralmente participo de editais que trabalham mais com as artes visuais. Raros foram, acho que eu nunca passei num edital mais voltado para artes cênicas, por exemplo. Mas como o meu trabalho de performance ele está muito integrado com o vídeo, com a foto, então automaticamente essa linguagem ela não se apresenta sozinha, né? Ela está sempre se apresentando junto com essas outras. Por exemplo, eu vendo muito registro do meu trabalho de fotografia. Foto é um material que eu posso estar comercializando em feiras de artes, em galerias de arte, ou até mesmo para compradores, pessoas que admiram o meu trabalho e querem, às vezes, um vestígio, alguma coisa, já vende vídeo também, é um pouco mais difícil, mas existem colecionadores que compram arquivos de vídeos, de vídeo arte, de vídeo performance, e essas são algumas possibilidades. Tem artistas que vendem, às vezes, o projeto da performance, né? Escrito com desenho. Cada artista tem uma forma de trabalhar diferente. Tem artista que tem sketchbook, que desenha as performances, que pensa as cores, as ações, que reúne os tecidos que trabalha, os materiais. Então, cada artista vai construir
a sua produção performática com seus materiais. Mas uma forma muito grande de poder comercializar o trabalho é a partir do registro fotográfico, registro de vídeo também, o que também não quer dizer que o artista da performance se limite na performance. Tem artistas da performance que também desenham, que também pintam, tem artistas da performance que às vezes estão do outro lado da câmera, nem sempre estão na frente do registro, estão às vezes registrando. Isso eu acho que é uma coisa importante, acho que o artista visual hoje é diverso, é múltiplo, né? Seja por uma exigência do mercado de trabalho, seja também por uma questão de curiosidade. A gente está sempre produzindo de tudo um pouco, né? Para poder sobreviver nesse contexto onde a gente não tem muitos trabalhos, é uma área de trabalho que geralmente tem uma relação muito forte com a educação, então quem não está trabalhando em sala de aula como professor, como artista mais diretamente, nem sempre a gente está vendendo obra, a gente vende uma obra não com tanta frequência, então a gente tem que ter outras possibilidades de trabalho, com design gráfico, com figurino, com moda, então daí vem a necessidade de você se ver como uma figura múltipla no mundo. Então, tem arte mais múltipla do que a performance, né? E é isso, é uma arte que não só a performance, mas eu vejo a própria arte contemporânea, que já tem muitos anos, né? A gente já tem que pensar outros nomes para essa arte que já não é mais tão contemporânea, ela já tem quase um século praticamente. Mas as pessoas elas ainda vêm com a visão do belo como arte clássica, como a arte da técnica. E aí, quando o artista ele não é esse artista técnico, é um artista do pensamento, ele está fazendo pensar com objetos diferenciados, com o corpo, com essas linguagens mais contemporâneas. Isso tudo é sobre pesquisa e pensamento. A gente tem que parar de achar que a arte é aquilo que é feito com determinado material, com determinada técnica. A arte ela é um pensamento social, e por isso inclui também questões sobre gênero, questões sobre raça, questões sobre urbanismo, questões sobre fotografia, tudo que existe no mundo está sendo atravessado pela arte, e tudo também atravessa a arte de alguma forma. Epa, que trânsito bom, hein? Diálogo bom é esse que dá vontade de continuar aqui conversando até. Muito obrigado pelas suas contribuições, Rafael Bicuier. Valeu demais. Querido, gratidão pelo convite. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E falar de arte é sempre um furacão de informações, né? E está sempre em atualização. A gente vive arte todos os dias. Todos os dias eu tenho uma visão diferente do que é a arte, de como a gente pode estar sendo artista no mundo, né? Mas ainda bem que existimos, porque eu acho que o mundo seria uma completa chatice sem a arte. Então, viva a arte e gratidão pela oportunidade. Nós é que agradecemos, vamos ficar aqui expectantes por uma oportunidade presencial, né? Porque a arte também se faz em trânsito físico presente, nos instantes que precisam, né, de ser experimentados na sua finalidade, né? E na presença. Muito obrigado a você que nos assistiu. O Circuito Municipal de Cultura segue com muitas outras atrações. Esse vídeo vai permanecer disponível nos canais do Circuito para você que quer assistir novamente e indicar para os amigos, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui também é material de pesquisa, né? São epistemologias que surgem aqui e que contribuem com a área das artes visuais e das fronteiras, e que elas se desfaçam. A programação completa você vê, pode conferir, né, nas redes sociais e no site oficial, que é o www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Aproveitem, se cuidem e, se puder, fiquem em casa. Até a próxima. Viu? Um beijo, gente. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada, viu? Arrasou.